Bom, vamos dar continuidade no vídeo 2 do fato típico, que chegamos na forma de conduta, né? Que o crime é dividido em doloso, culposo e préter-doloso. O crime doloso tem a intenção do agente em causar um resultado ilícito, proibido. O agente pode agir com dolo direto, quando deseja o resultado, ou dolo eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Isso nós vamos ver mais à frente. Crime culposo. O agente não teve a intenção de causar o resultado, mas agiu de forma descuidada, de forma negligente, imprudente, imperícia, resultando em um dano. E o crime préter-doloso, préter, anterior, ele é a combinação entre um resultado menos grave no préter antes, com a ocorrência, a consequência de um resultado mais grave, que o agente não desejava. No préter doloso, o agente desejava cometer um crime menos grave, mas durante o cometimento desse crime, ocasionou um crime mais grave, o resultado foi mais grave. Então, préter, dolo, no antecedente e no consequente, o que foi o resultado, é um crime mais grave. Vamos explicar mais para frente, de forma mais sucinta. Esses conceitos de crime doloso, culposo e préter-doloso são essenciais para a definição das responsabilidades civis e penais, além de influenciar a aplicação das penas. Começando a explicar mais sucinto, o crime doloso. O crime doloso, o dolo, integra a conduta, sendo seu elemento psicológico. A previsão legal está no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. O crime doloso, o agente quis o resultado, ou assumiu o risco, ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente quis o resultado, é o dolo direto. E quando ele assumiu o risco de produzi-lo, é o chamado dolo eventual. É a vontade consciente de praticar o crime. Ele tem aquela visão, aquele objetivo de praticar o crime. Conceito. É a vontade consciente e dirigida a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Ele tem aquele foco, que a conduta vai ocasionar o crime tipificado no Código Penal. Teorias do dolo. É dividida em teoria da representação, da vontade, do consentimento e do consentimento. A teoria da representação exige apenas a previsão do resultado. Basta o agente prever o resultado. Pouco importa se o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Essa teoria não é adotada no sistema penal brasileiro por confundir o dolo com culpa consciente. A culpa consciente, só para antecipando, a culpa consciente, o agente prevê a possibilidade do resultado, mas acredita sinceramente que por sua habilidade que esse resultado não ocorrerá. A teoria da vontade, o agente tem, como o nome diz, a gente tem a vontade de produzir o resultado. E a teoria do consentimento, para essa teoria, há dolo não somente quando a gente quer o resultado, mas também quando realiza a conduta assumindo o risco de produzi-lo. O agente assume o risco de produzir o resultado, que é o chamado dolo eventual. Então, há o conjunto, a função, a junção, o aglomerado do dolo e também do assumir o risco de produzi-lo. Os elementos do dolo, que é a consciência, que é seu elemento cognitivo, consiste no efetivo conhecimento de que o resultado pode ocorrer, isto é, tem o conhecimento dos elementos integrantes do tipo penal objetivo, que é a conduta, o resultado, o nexo causal, se é culpável.
E a vontade já é seu elemento volitivo. O agente quer a produção do resultado de forma direta, que é o dolo direto, ou admitir o risco de que o resultado sobrevenha, que é o dolo eventual. É o querer, a vontade de realizar a conduta. Então, consciência é o elemento cognitivo. Tem o conhecimento de que o resultado pode ocorrer. E a vontade tem a vontade em produzir o resultado naturalístico. As espécies de dolo é dolo direto e dolo eventual. O dolo direto é aquele em que a vontade do agente é voltada a determinado resultado. Ele dirige sua conduta a uma finalidade precisa. O agente quer, persegue o resultado. Suas ações vão ser dirigidas para conseguir o resultado que ele tinha em mente. Esse é o dolo direto. Ele é dividido em dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. Isso é fácil de entender. O dolo direto é aquele imediato. O agente prevê e quer o resultado. Ele persegue aquele resultado. É direto naquele resultado. Já o dolo direto de segundo grau ou mediato, o agente tem ciência que para chegar e conseguir o resultado pretendido vai existir consequências. O exemplo, A quer matar B, envenenado, e coloca veneno em diversos pratos que serão servidos, onde A vai comer, tipo numa reunião, onde o A está presente, várias pessoas vão jantar com ele. E B coloca veneno nos pratos, com o objetivo, com a consciência buscando o resultado de matar uma pessoa específica. Mas ele assumindo o risco de ter várias mortes para conseguir o seu objetivo final. Outro exemplo é o assassino. Quer matar uma pessoa que se encontra em local público, numa multidão, por exemplo. E instala ali uma bomba, a qual, quando detonada, certamente matará outras pessoas ao seu redor, além da vítima que ele pretendia. Esse é o dolo de segundo grau. Primeiro grau é um dolo direto, vai em busca do resultado, sem consequências maiores. E o de segundo grau, ele, para conseguir atingir uma determinada vítima, não liga para as consequências. Haverá consequências, irá atingir mais pessoas. Poderá matar mais pessoas. E o dolo eventual. O dolo eventual, o agente na cabeça dele não quer o resultado. Mas ele prevê esse resultado, mas ele não quer. Vamos dizer que não quer o resultado. Mas ele assume o risco de produzi-lo. Por exemplo, o agente não quer o resultado, mas dane-se se acontecer. É o tal do foda-se se acontecer. A gente previu que poderia acontecer o resultado incriminador. No resumão, tem uma parte que tem um mnemônico bem legal diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Dolo eventual prevê, mas assume o risco. Foda-se. E culpa consciente prevê, mas acredita que pode evitar. Quando acontece, fodeu. Tá bem legalzinho o mnemônico no resumão. Crime culposo. Crime culposo, o agente não quer o resultado, mas é descuidado, desleixado. Assim como o dolo, a culpa integra o fato típico, sendo elemento normativo da conduta. O conceito é uma conduta voluntária uma conduta voluntária que realiza um evento ilícito, não querido ou não aceito pela gente, que lhe era previsível, culpa inconsciente, ou excepcionalmente previsto, culpa consciente.
o que pode ser evitado se empregasse cautela esperada. É o agir com cuidado, praticamente. Previsão legal no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. O crime culposo é o que se verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, que por imprudência, negligência e imperícia, que será visto mais à frente, realiza voluntariamente uma conduta que produz um resultado naturalístico, que podia, com devida atenção, ser evitado. Nem todos os crimes têm essa forma culposa no Código Penal. E não existe crimes culposos na forma tentada, como disse, né? E é isso aí, por curiosidade mesmo. Agora vamos passar para os elementos, que é a conduta voluntária humana e a violação do dever de cuidado objetivo. A conduta humana voluntária, a vontade do agente se limita à prática de uma conduta perigosa, por ele aceita e desejada, mas o resultado pode ser que não seja esperado. Ele não esperava aquele resultado, mas tinha uma previsão que poderia acontecer pelo descuido dele. E a segundo elemento é a violação do dever de cuidado objetivo. Tal dever de cuidado, que se espera de todo mundo que vive em sociedade, é desrespeitado pelo agente com a prática de uma conduta descuidada, a qual, fundada em injustificável falta de atenção, emana de sua imprudência, negligência ou imperícia, que vamos ver aqui como as modalidades de culpa. Modalidade de culpa é por meio delas que o crime culposo se manifesta, através dessas três modalidades, a imprudência, negligência e imperícia. Imprudência. Imprudência é a forma positiva da culpa, de agir, um fazer, consiste na atuação do agente sem observância das cautelas necessárias, o descuido. Um agir precipitado, sem cuidado, fazer algo sem cautela, agir de maneira descuidada. Exemplo, motorista que dirige em excesso de velocidade, surge a imprudência. Para lembrar bem, pega imprudência, o P da imprudência serve como uma forma positiva. E o negligência é o N de negligência como uma forma negativa, para diferenciar bem imprudência, prudência, P, positiva, uma forma positiva. E negligência, N, negligência, de forma negativa. A negligência, como falei, é uma forma negativa de culpa, é o não fazer, ausência de precaução, deixar de fazer. Consiste na omissão em relação à conduta que se devia praticar. É omitir a ação cuidadosa que as circunstâncias exigem. Exemplo, é o caso do agente que deixa sua arma municiada em local acessível para uma criança pegar ela e cometer um crime. Acho que na nossa região aqui, Mato Grosso do Sul, falou, uma criança, se não me engano, 2 anos de idade, né, pegou uma arma minuciada de cima de uma mesa baixa, onde os pais estavam mexendo no celular e, infelizmente, essa criança efetuou o disparo sem querer, claro, né, ceifando a vida da própria mãe, né. Até meio, sei lá, eu sou meio, pra mim, meio bestalhado esses dois. Tá bom. E outro é imperícia. Outra modalidade é imperícia. Imperícia somente pode ser praticada no exercício da arte, profissão ou ofício. É a falta de aptidão técnica para realizar um ato profissional ou algo do tipo. É também chamada de culpa profissional. Aqui, a imperícia, vamos dizer assim, um profissional da saúde, um médico.
médico formado na qual ele tem especialidade de mexer com o coração. É médico cardíaco, eu acho que chama. Só que, não sei por quê, por cargas d'água, ele vai fazer um processo de estética. Fazendo esse processo de estética ainda danifica, causa uma deformidade na pessoa ou até a morte. Esse é o caso da imperícia. Ele pode até ser formado na medicina, mas a parte dele mexe com o coração, cardíaco. E ele resolve, por cargas d'água, fazer um negócio plástico numa pessoa e ou lesa a pessoa ou pode ocasionar a morte também. Isso é a imperícia. É um médico de coração que mata alguém fazendo um procedimento de estética. O crime pré-doloso, como eu disse anteriormente, né, é o dolo no antecedente e culpa no consequente. A gente tinha como dolo a vontade de realizar uma conduta criminosa, vamos dizer assim, leve. Só que ao cometer essa conduta para praticar este crime leve, fez com que o resultado vamos pôr uma lesão corporal. O resultado dessa lesão corporal foi a morte. Bateu numa parte da cabeça da pessoa, que ele queria a lesão corporal, só que matou a vítima. Então, no dolo, lesão corporal, no consequente, a morte, o homicídio. Então, sempre pré-doloso. É um crime é uma combinação, crime pré-doloso é uma combinação. Antes, doloso. No pré é dolo e no consequente é culpa, e culpa no consequente. Ele tinha o dolo mais leve, só que no consequente teve a culpa. O resultado foi mais grave, então culpa no consequente. Deixa eu voltar aqui atrás. Esqueci de falar para os senhores da culpa, da espécie, da culpa consciente e culpa inconsciente. Espécies de culpa. Tem como fator distintivo que distingue a culpa consciente do inconsciente é a previsão do agente acerca do resultado naturalístico provocado por sua conduta. Na culpa consciente, pensamento, consciência, o agente prevê o resultado, mas realiza a conduta acreditando sinceramente que com sua habilidade ele vai evitar o resultado. Um exemplo é o atirador de faca, que acho que antigamente tinha mais, hoje em dia nem sei se existe. A pessoa fica com a maçã na cabeça a longa distância e o atirador de faca vai acertar a maçã em cima da cabeça da vítima. Ele, com a habilidade que ele tem, ele acredita que não vai desferir a faca no corpo da vítima, apenas na maçã. Mas, numa dessas, por algum motivo, ele tem o resultado que é a facada